João 14, versículos 16 e 17. É parte do texto que o pastor leu também na semana passada, porque nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. Ele fez uma breve introdução e eu estarei falando algumas coisas a respeito desse assunto também nessa noite. Eu quero que você então me acompanhe para que nós possamos crescer e aprender juntos mais uma vez. João, capítulo 14, versos 16 e 17, diz o seguinte: E eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Feche seus olhos um pouquinho mais e ore ao Senhor e peça para que Ele possa te ensinar nessa noite, esclarecer algumas coisas que você precisa, que você possa sair daqui edificado e fazer uso dessa palavra para a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos na Tua presença, a Tua palavra aberta, e para que ela se torne de fato verdadeira na nossa vida, nós precisamos ser, ó Pai, abençoados, enriquecidos por Ti, sermos, ó Deus, alvos do Teu Espírito Santo que nos orienta e nos direciona em tudo, Deus. Abençoa-nos nessa noite, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso entendimento seja aberto, para entendermos, ó Deus, a Tua palavra e possamos, ó Deus, termos instrumentos, condições de aplicá-la na nossa vida no dia a dia. E assim, Senhor, sermos bem-sucedidos naquilo que nós realizamos. Abençoa, Senhor, tanto o que fala quanto o que ouve, para que todos nós, a uma nessa noite, sejamos edificados, sejamos, ó Deus, abençoados e possamos, ó Deus, sair deste local cheios da graça do Senhor. Nos ajuda para isso, Pai. É o nosso pedido. Que essa palavra não fique somente no papel e na tinta, mas venha ressaltar diante dos nossos olhos e ser penetrante, ó Deus, no nosso coração. Como espada, como diz a Tua palavra, espada que divide, espada que, de fato, chega ao mais profundo da alma, Senhor. Para que sejamos, ó Deus, sempre abençoados por Ti. Em nome de Jesus, que nós oramos nessa noite. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse texto já foi lido na semana passada e fala, obviamente, sobre o Espírito Santo, tema que a gente pretende levar agora até o final desse mês de novembro. E eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho a respeito do Espírito Santo relacionado ao crente, relacionado à vida da pessoa. Então a gente vai falar sobre o Espírito Santo com relação ao crente, com relação à minha pessoa e com relação à sua pessoa. E nós vamos ver para isso, brevemente, alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo e à nossa vida. Tá? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Espírito Santo é que ele é uma pessoa. Você pode pensar, não, mas isso eu já sabia, isso é óbvio. Não, é porque tem grupamentos que defendem que o Espírito Santo é uma força e não uma pessoa. Defendem que o Espírito Santo é o poder de Deus, uma força subjetiva que Deus emprega para realizar as suas coisas. E nós entendemos pela palavra que o Espírito Santo é uma pessoa. Há um mês e meio o pastor Anísio pregou aqui e falou a respeito de Ananias e Safira. Estava falando sobre pecado e citou o exemplo de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e mentiram com relação ao valor daquela propriedade que eles haviam vendido. Então o que aconteceu? Pedro, que estava ali atendendo a essas causas, falou assim para eles, principalmente para Ananias, chegou primeiro: por que você mentiu ao Espírito Santo? Essa pergunta, está implícito nessa pergunta que o Espírito Santo é uma pessoa, porque não se pode mentir para uma força, e sim para uma pessoa. Se mente para algo que, de fato, tem personalidade, tem entendimento das coisas. Outro texto de Paulo muito conhecido diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. Como é que uma força pode ter tristeza? Para se entristecer, precisa ser uma pessoa. E há vários outros atributos no Novo Testamento que denotam e mostram e revelam a gente que o Espírito Santo, de fato, é uma pessoa. E o mais maravilhoso de tudo é que essa pessoa, o Espírito Santo de Deus, veio habitar com a gente. No versículo que a gente leu aqui, do versículo 17, bem no finalzinho, Jesus disse o seguinte: porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. É uma coisa extraordinária e maravilhosa, amados. O Espírito Santo habitar na nossa vida e no nosso coração. Nós, seres humanos, falhos, pecadores, cheios de dificuldades, temos em nós a presença do Espírito Santo. Ele não está no lado, ele está em nós. É uma coisa difícil de explicar, que a mente humana não compreende, e nós não conseguimos entender como esse fato se dá. Até porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nesse quesito,
é alguém extremamente importante, poderoso, eterno, maravilhoso, e todos os atributos que nós colocamos em Deus, né, todos os atributos referentes a Deus e a Jesus, também são do Espírito Santo. E nesse caso não importa a cor dos olhos, né, a característica do cabelo, né, se é magrelo igual o Luciano, se já é mais gordinho. Né. O interessante é que o Espírito Santo, de fato, ama a gente e veio habitar em nós. E isso é esplendoroso e maravilhoso da parte de Deus para com a gente. Como é que alguém tão poderoso, tão maravilhoso, permitiu que uma das pessoas de seu relacionamento viesse habitar conosco, sendo nós tão falhos e tão pequenos? Então saiba de uma coisa: se você recebeu ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, nesse momento, o Espírito Santo veio habitar no seu coração. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo vem depois, quando de repente uma oração muito poderosa é feita, ou quando algo extraordinário acontece na nossa vida, mas Jesus nos promete, a palavra nos ensina, que a partir do momento que nós temos ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, portanto, todos nós que assim o recebemos, temos na nossa vida o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho e você tem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos ensina mais que uma vez o Espírito Santo está no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior, ele jamais se retira. Ele pode sim ficar entristecido por causa dos nossos atos ou por causa de algum afastamento da nossa parte para com Deus, mas jamais sairá do nosso coração. Jamais sairá do nosso coração. Então, querido, só por isso seja feliz. Se você recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo, algo magnífico, esplendoroso e maravilhoso, parte da Trindade, habita no seu coração. Está na sua vida. E que implicações isso tem para a gente? Primeiro, para a gente poder entender um pouquinho mais. Veja mais alguns textos comigo. Não, eu vou ler aqui para você, daí já evita de você folhear tanto, embora a gente vai ver alguns, tá? Em Romanos 8:9, você não precisa abrir, eu vou ditar aqui, diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, Paulo dizia aos romanos, né? Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja o relacionamento entre receber a Jesus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e também a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Então só é possível aqueles que de fato têm um conhecimento acerca de Cristo Jesus. No versículo 16 e 17 que nós lemos de João, Jesus fala justamente isso. O mundo não tem, porque não conhece. Mas quem conhece a Cristo tem o Espírito no seu coração. Outro texto, você não precisa abrir, em Timóteo, diz o seguinte: Paulo instruindo a Timóteo, diz assim, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Portanto, o Espírito Santo habita o nosso coração. Agora um texto que eu quero que você abra, está em 1 Coríntios. É bem possível que a gente não volte em João, então não se preocupe em ficar marcando, tá? Mas lá em 1 Coríntios, um pouquinho à frente, capítulo 6... 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Quando Paulo diz isso, ele está escrevendo aos Coríntios, como a gente já viu, e eles tinham um problema porque eles se relacionavam sexualmente com prostitutas. Naquele tempo havia templos onde a prostituição era algo relacionado a culto mesmo. Tá? Então era algo comum naquela cultura, para determinados deuses, o ato sexual como forma de culto. E Paulo, uma vez tendo os coríntios agora convertidos ao Senhor, a Jesus, ensina-os que esse ato já não é mais agradável a Deus, porque o Espírito Santo agora habita no coração deles. Quando a gente olha a prostituição na Bíblia, você vai encontrar várias explicações para essa palavra. Nem sempre está relacionada à conotação sexual. Muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus fala a Israel e fala sobre prostituição, ele está falando que Israel abandonou o Senhor e foi atrás de outros deuses. E a Bíblia chama isso de prostituição, se prostituiu com outros deuses. Então, se vocês olharem a maioria dos textos, ou pelo menos uma grande porcentagem deles, referente à prostituição, está relacionado de fato ao abandono de Israel dos caminhos do Senhor para servir outros caminhos que não aquele que Deus havia instituído para eles. Então, sempre
que Israel fazia isso, Deus chamava, logicamente, a sua atenção. Quando é, então, que nós, assim como observamos no texto, Paulo falando, olha, não se misturem, né, com esse tipo de moralidade, aí falando com relação à sexualidade, porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas quando nós podemos, então, estar desagradando a Deus e cometendo coisas que não estão na sua vontade, quando nós nos afastamos da sua presença e passamos a viver uma vida para nós mesmos. Eu falei que o Espírito Santo não sai de nós uma vez quando nós recebemos a Cristo, mas à medida que nós nos afastamos de Deus, o Espírito Santo entristece-se e deixa de agir na nossa vida como deveria. E nós, tendo o Espírito Santo habitando no nosso coração, precisamos estar atentos a isso, a buscarmos a vontade do Senhor e não nos afastarmos como fazia Israel, indo após outros deuses e deixando os caminhos do Senhor. Quando nós fazemos isso, se alguém faz isso, certamente há tristeza do Espírito Santo no seu coração. E muitas coisas desfavoráveis acabam ocorrendo por causa desse fator. Então, o que nós precisamos? Entender, primeiramente, nessa introdução, que o Espírito Santo habita em nós. E ele habitando em nós, qual é o relacionamento, qual é a relação, então, uma vez tendo ele na nossa vida, no nosso coração, com o nosso dia a dia, né, com a nossa vida diária, com aquilo que somos. Né? O que isso inflige na minha vida no dia a dia, lá na segunda, na terça-feira, quando eu estiver lá no trabalho, quando eu precisar fazer alguma coisa. O que isso me interessa? Primeiro, para que você saiba o que isso é importante para você, você tem que entender que o Espírito Santo liberta você do pecado e da morte. O Espírito Santo liberta você do pecado e da morte. Você é livre para viver longe do pecado. Nós somos pecadores por natureza. A palavra nos ensina que nós somos pecadores, né? A nossa natureza é pecaminosa. Então nós estamos sempre constantes diante de situações que nos levam a pecar. Mas a partir do momento que o Espírito Santo habita no nosso coração, nós também temos uma natureza que vem da parte de Deus, influenciando a nossa vida, influenciando as nossas decisões, influenciando o nosso pensamento com relação às coisas. E nós precisamos aprender a fazer uso disso. Nós temos que entender que em determinadas situações, quando o pecado, né, tão de perto nos rodeia, como diz a palavra, quando o pecado está tão próximo da gente, nós entendemos que o Espírito Santo no nosso coração nos dá condições de podermos vencer o pecado. Que o pecado já não é mais aquele que nos domina. Que nós já não somos mais escravos do pecado. A Bíblia nos ensina que passamos da escravidão do pecado para sermos então servos de Cristo Jesus. Somos agora de Cristo. Então, quando nós estamos diante de situações que nos levam a nos afastarmos de Deus, nós podemos tomar decisões e dizer, isso eu não quero. Porque isso vai me afastar de Deus, da sua vontade para mim, e certamente eu terei consequências na minha vida por causa disso. O Espírito Santo habitando no nosso coração nos dá condições de vencermos esses momentos da nossa vida. Então, portanto, quando você estivermos lá, quando nós estivermos lá, diante da sociedade, diante do dia a dia, diante das coisas que são armadas para a gente pelas diversas circunstâncias, e nós percebemos que aquilo é uma cilada, que aquilo vai nos deixar desfavoráveis com Deus, vai entristecer o Espírito Santo que está em nosso coração, nós podemos ter uma análise e dizer, não, isso eu não quero. Porque isso vai prejudicar o meu relacionamento com Deus. Ah, mas eu não tenho força, eu sou um pecador, e eu sou tentado e consigo fazer e tal, e não consigo deixar de fazer. Nós temos condições de dizer não ao pecado. Nós temos condições de vencer os momentos e as lutas do dia a dia. Se falhamos, falhamos sim, isso é verdade. E se falhamos, temos condições ou oportunidades de chegarmos a Jesus e pedirmos perdão. Mas a nossa vida não pode ser uma vida sempre na vivência baseada no pecado, porque nós temos o Espírito Santo em condições de dizer não para Ele. O Espírito Santo habitando em nós, primeiramente, querido, faz com que a gente tenha liberdade de ser escravo desse pecado, escravo da morte, escravo das coisas das trevas, para vivermos um momento na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Há outros textos aqui que diz o seguinte: nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Esse é um texto que você provavelmente já leu, já teve a oportunidade de ouvir. Outro texto diz o seguinte, Paulo falando aos Efésios, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então há a possibilidade de termos o Espírito no nosso coração e sermos constantemente fortalecidos no nosso homem interior. É necessário transformação, é necessário mudança, é necessário entender as situações, dizer não ao pecado e vivermos uma vida segundo os padrões e a vontade de Deus para a gente. Veja comigo lá outro texto, Romanos capítulo 8, um pouquinho antes de Coríntios aí, ainda sobre esse tema, Romanos 8, 29. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Conformes à imagem de seu Filho. É verdade, amados, que o crescimento na vida cristã, que nos leva ao abandono do pecado, pode ser gradual. Nós não podemos procurar respostas de pessoas que estão começando na fé em comparação àquelas que já estão há muito tempo na fé. Porque no começo a gente não sabe muita coisa. Nos falta o conhecimento, nos falta o entendimento. Algumas coisas a gente não sabe como é que funciona. Mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, é necessário que esse conhecimento venha a crescer e também com ele a nossa prática cristã de vida venha a crescer. Então não importa em que fase você está. O importante é que você foi chamado e escolhido para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. E, portanto, você foi tirado das trevas para a luz, não para viver mais no pecado, mas poder caminhar com uma vida segundo os padrões de Deus. Mas você está em determinado estágio, algumas coisas precisam ser consertadas, é verdade, nós estamos assim. Mas não pare aí, não desista, continue percorrendo, aprendendo, adquirindo conhecimento e adquirindo prática de vida, para que você possa continuar crescendo sempre e ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Nessa vida alcançaremos? Verdade que não. Mas isso não nos deixa oportunidade de sermos negligentes para não crescermos. Mas devemos crescer sempre e fazermos a vontade do nosso Deus. Bem, queridos. Segunda coisa, eu tenho mais textos aqui, mas daí vai demorar muito, então eu vou fazer uns pulinhos aqui, tá bom? Segunda coisa que o Espírito Santo tem de relação comigo na minha vida diária, que eu preciso entender como é que funciona e poder aplicar na minha vida. A segunda coisa é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se na primeira ele nos liberta do pecado e da morte, na segunda eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, se você quiser abrir, Atos capítulo 2, um pouquinho antes de Romanos aí, versículo número 4, nos diz alguma coisa a respeito dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Até aí tá bom. No capítulo 4, um pouquinho mais à frente aí, versículo 31, também diz algo parecido. Capítulo 4, verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E apenas então mais um texto, lá em Efésios, um pouquinho mais à frente agora, depois de Coríntios, para você acompanhar comigo então esse dizer da palavra com relação a isso. Efésios, capítulo 5, e verso 18. Um texto também bastante conhecido, esse versículo. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou contenda, ou confusão, mas enchei-vos do Espírito. Note que nesse texto não há dúvidas de que Paulo está dando uma afirmação. Enchei-vos do Espírito, é uma ordem, é um imperativo. Não é se puderem, sejam cheios do Espírito. Em determinado momento da vida, quando der, fiquem cheios do Espírito. É uma ordem, é um imperativo. Sejam, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos
do Espírito é uma ordem de Paulo sobre esse assunto, é um imperativo. E o que é ser cheio? É ficar impregnado, é ficar influenciado por. E nós devemos, então, sermos influenciados sempre pelo Espírito Santo. Quando vários personagens bíblicos, principalmente no Novo Testamento, passaram por algumas dificuldades, eles puderam, então, experimentar a ação do Espírito Santo na vida deles. Uma pessoa bastante conhecida, que fala o texto que ele era cheio do Espírito Santo, foi Estevão, que ao ser questionado a respeito da sua fé, que estava começando naquele momento, lá em Atos, ele traz um discurso, né, a respeito da fé que ele professava, e mesmo depois de um discurso mostrando e revelando ao Senhor Jesus como Salvador, que havia sido prometido no Antigo Testamento, ele é então apedrejado, e mesmo na sua morte, no seu martírio, ele ainda pede perdão, né, a Deus para aqueles que o estão apedrejando. Né? E por diversas situações, Estevão, o seu comportamento, né, o seu entendimento das situações que estavam à sua volta, mostraram àqueles que escreveram a respeito dele que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é algo teórico, mas prático na vivência cristã. E isso só acontece na nossa vida quando nós buscamos a Deus. Quando nós temos o desejo de nos enchermos do Espírito Santo. E é como uma bola de neve. Quanto mais a gente se dedica a esse buscar, quanto mais a gente tem um desejo no coração e parte para atitudes práticas na nossa vida para que o Espírito Santo, né, preencha de fato o nosso coração, nos encha de uma totalidade, mais isso vai ocorrendo. Mas quanto mais nós nos desviamos do Senhor e cedemos ao pecado, mais também nós vamos nos afundando no pecado. Então, assim como há para uma área, se para o pecado a gente acaba contribuindo e cada vez ele cresce mais na nossa vida, para o Espírito Santo é a mesma coisa. Se queremos ser cheios, precisamos começar a nos enchermos dele. Não fica cheio de repente, começa a se encher. Algo só está cheio porque começou a se encher. E nós precisamos entender que precisamos buscar ao Senhor e sermos cheios do Espírito Santo, porque isso fará da nossa vida uma vida de transformação, uma vida de vitória, uma vida segundo os padrões de Deus, para nós, para a nossa família e para as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Terceiro, o Espírito Santo equipa o crente para servir. Equipa o crente para servir. Equipa o crente para servir. Você está equipado para servir ao Senhor. O Espírito Santo não vem somente para nós obtermos aquilo que nós queremos, ou então para termos êxito em algumas áreas da vida, mas para nos habilitar a servirmos ao Senhor em diversas circunstâncias. Eu gostaria que a gente lesse aí primeiro Atos 1:8. O que diz aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para servir ao reino, testificando, testemunhando a respeito da obra de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, Romanos, vai um pouquinho mais à frente comigo aí, capítulo 12, depois de Atos, Romanos 12, verso 3 ao 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É só um texto a respeito de vários dons que inclusive são falados também em outras partes das Escrituras. Mas nós somos providos por Deus de vários dons, não é assim? Nós temos dons naturais e nós temos dons sobrenaturais. Quando a gente fala em serviço,
a maioria das pessoas não compreende o que é servir. Hoje nós vivemos num mundo de consumo, onde as coisas estão para me servir. Então, sempre que eu busco algo, eu busco como é que aquilo pode me favorecer, né? Como é que aquilo pode me servir da melhor forma possível. E quando nós viemos ao reino de Deus, a palavra nos ensina constantemente que nós fomos transformados para sermos servos de Cristo, servos do seu reino, e servir principalmente ao corpo de Cristo, que de fato são as pessoas. São as pessoas. Mas nessa confusão que há no nosso coração, até por sermos humanos, nós precisamos e queremos sempre ser servidos, ao invés de buscarmos servir as outras pessoas. Não é comum, ou melhor, não é incomum, né, vermos pessoas, né, pessoas importantes, pessoas que de longa carreira, dedicando-se a trabalhos voluntários em diversos lugares. Mesmo sendo pessoas de grandes posses, né, de grande trabalho, donos de empresas, etc., dedicaram um tempo da sua vida, seja no finalzinho de semana, seja num feriado, a um trabalho voluntário social. Porque isso satisfaz a pessoa. Porque isso mostra que, embora toda a realização pessoal numa determinada área, há algo no coração do homem que tem o desejo de estar contribuindo para que outras pessoas sejam favorecidas. E a palavra nos chama justamente a esse serviço, a fazer coisas para que outras pessoas tenham proveito e às vezes não nós mesmos. A igreja, no começo, em Atos, ela teve uma grande importância e a fé correu grandiosamente em diversos lugares, porque as pessoas estavam dispostas a servirem umas às outras, né, a buscar o favor do outro. E é interessante que o Espírito Santo vem ao nosso coração e ele nos traz capacidade para isso, para essa serventia, né, para nos darmos um pouco mais aos outros. Para nos darmos um pouco mais às causas das outras pessoas. Então, quando a gente acha assim, não, mas espera aí, eu não tenho habilidade para ajudar, então eu vou ficar aqui meio quieto no meu canto, não é verdade. Porque nós temos os nossos dons naturais, coisas específicas que o Senhor nos deu, que nós podemos ajudar com isso, o corpo de Cristo, a igreja, as pessoas em nossa volta. E temos também dons que o Senhor nos dá em determinados momentos para exercermos a nossa atividade em ocasiões específicas. O presbítero Jair também, diante do seu conhecimento de informática, trouxe, né, até uma vez na escola dominical, foi a mesma palestra que ele trouxe para a gente também anteriormente, a respeito de algo que ele sabe, né, lidar, e voluntariamente trouxe esse serviço para que nós pudéssemos aprender e crescer com ele. Então são coisas que nós temos de habilidade natural, que às vezes a gente não imagina que pode ser útil na causa da vida dos outros, e de repente alguém precisa e você pode ajudá-lo. E há momentos ainda que Deus nos dá dons especiais para operarmos em momentos diferenciados. Por exemplo, né? Não sei se já aconteceu com você. De repente alguém está extremamente necessitado, precisa, né, de uma orientação, de alguma palavra, alguma coisa que esclareça algum assunto, e você fica pensando, ai meu Deus do céu, o que eu vou dizer agora? Né? O que eu vou fazer? Essa pessoa pode ser da família, do trabalho, ou qualquer outra pessoa, pode ser conhecido ou não, e você pensa, puxa, o que eu vou dizer agora para essa pessoa? Eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, me ajuda. Daí já começa a orar, né? Meu Deus do céu, o que eu vou falar e tal, e de repente começa a conversa. Daí a pessoa fala, expõe o seu problema, você fala uma coisinha, fala outra, fala outra, fala outra. Quando acaba aquela conversa, depois de um determinado tempo, você olha para dentro de si e pensa, meu Deus, como é que eu vou falar tudo aquilo? Essas coisas que eu falei, nem se eu tivesse planejado, tinha saído. E eu falei algumas coisas que de fato serviram para aquela pessoa. E ela mesma disse, olha, isso que você falou me serviu mesmo. Porque quando nós pedimos, e em momentos específicos da nossa vida, o Senhor nos atende e nos dá habilidades, nos dá dons para a qual nós podemos servir aos irmãos e às pessoas que estão à nossa volta. Por causa do Espírito Santo que está em nós. E isso foi só um exemplo. Existem diversas outras circunstâncias, até de momentos ainda mais sobrenaturais, de casos específicos, da ação de Deus na vida das pessoas, pelo Espírito Santo que habita em nosso coração. Portanto, entenda que o Espírito Santo no seu coração, na sua vida, te habilita a dizer não para o pecado, você é vencedor sobre o pecado,
precisa fazer com que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio, para que você possa então entender que você pode auxiliar outras pessoas porque você é equipado para isso.